Deus, que Deus abençoe mais uma vez a sua vida completamente. É só você confiar nesse Deus eterno, nesse Deus Pai poderoso, que Ele vai fazer na sua vida prodígio, maravilha, porque toda promessa já foi doada por Cristo Jesus para a sua vida. Não tenha dúvida disso, porque Jesus Cristo não morreu à toa na cruz do Calvário. Ele morreu para que a promessa do Pai se cumpra na sua vida, para a promessa do Deus eterno, do Deus poderoso, venha se cumprir na sua vida, em toda a área da sua vida, tanto no seu corpo físico, como também na sua alma. Então Deus espera de mim e de você, Deus ele requer e Deus espera de mim e de você um resultado que ali foi efetuado na cruz do Calvário, pela minha vida, pela tua vida. Quero mandar um beijo, um abraço e uma paz do Senhor Jesus Cristo para José Carlos e as demais pessoas, amado, né? Arnaldo, aliás, Amaldo mesmo, Arnaldo. Deus abençoe a você e a todos. As pessoas estão entrando aqui. A Maria da Penha, Deus abençoe também, um forte abraço. Um beijo no coração de vocês e toda a família. E essa tem que ser a nossa fé. Então Deus ele espera em mim, em você, um resultado de filho. Por quê? Porque Ele deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Ele deu para nos salvar. Ele deu o seu Filho para que o seu Filho viva em nós. Então Deus ele espera em mim um resultado de filho todos os dias, que se chama hoje. Então veja só o que diz Jeremias. Estava falando isso agora há pouco na igreja. Agora passei em casa, daqui a pouco nós estaremos no monte clamando a Deus ao favor de todo. Inclusive vou clamar a favor de você também no monte. Daqui a pouco está minha filha, minha esposa e mais um casal de obreiro, porque essa é a nossa vida. Nós temos que se doar, nós temos que se entregar àquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus nos diz na palavra dele, todos os santos dias, para nós vencer, porque a nossa vida ela é passageira. A nossa vida aqui na terra é como um sopro, é como uma sombra, uma neblina, e a Bíblia vai nos relatar isso. Então, ou nós confiamos na palavra de Deus, como diz a própria palavra, e o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, ou nós vivemos da maneira que o mundo se encontra. Então, se é para nós viver da maneira que a Bíblia nos ensina, então é muito além do que eu penso, é muito além do que você pensa, do que você quer, porque para servir a Deus é para fazer a vontade de Deus, não é para fazer a minha e a sua vontade. Servir a Deus, ser cristão, não é fazer a vontade nossa ou fazer a sua vontade. Servir a Deus é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade de Pai, e nós como filho, porque Deus doou e deu seu Filho para que se cumpra na minha vida, na tua vida, o querer a vontade de Deus, através do seu Filho. E por causa disso, muitos vão ser cobrados e muitos não vão ter salvação. Por quê? Porque não vai se entregar a Deus como filho. As pessoas se entregam a Deus da maneira delas, do jeito delas, do querer delas. Mas sabe como Deus quer que eu e você se entregamos a Ele, como eu e você vivemos para Ele? É como filho, porque Deus corrige quem Ele ama e quem que submete filho. Então veja só, pare de andar nos seus próprios pensamentos, ou querer andar no pensamento dos outros. Se você se preocupa com o pensamento dos outros, e isso não vai dar certo. E mesmo se você andar nos seus próprios pensamentos, também não dá certo, porque a Bíblia vai nos falar que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto e mais enganoso que todas as coisas. Nosso coração é mais enganoso que todas as coisas e desesperadamente corrupto. O que é o coração que a Bíblia nos fala? Pensamento e sentimento, que está lá em Jeremias 17, 9 e 10. Aqui também em Jeremias 29, 11, vai dizer assim, veja só, eu e você não podemos nos preocupar
com o que os outros acham de mim, que os outros acham de você. Você não pode servir a Deus preocupado ou preocupada o que o fulano acha de você, ou o que ciclano pensa de você, meu irmão, minha irmã. Desta maneira você não vai agradar a Deus nunca. Por quê? Porque você vai caminhar e andar diante de Deus se preocupando com o pensamento dos outros, se preocupando com o pensamento de fulano, se preocupando com o pensamento que seja da própria família ou do vizinho, seja lá o que for. Eu e você não podemos servir a Deus preocupado com o pensamento dos outros, porque senão nós vamos fazer para os pensamentos dos outros. Nós temos que se preocupar com o pensamento de Deus. Quando o cristão se preocupa com o pensamento de Deus, ele vai agir como filho. Então veja só o que fala em Jeremias 29, 11, todo mundo sabe isso de cor, e diz assim: eu que sei que pensamento tenho ao vosso respeito. Deus fala, estou com a Bíblia aberta aqui. Deus fala assim: eu que sei que pensamento tenho ao vosso respeito. Pensamento, olha, veja só, vosso respeito, diz o Senhor, quer dizer, o próprio Deus falando. Deus está dizendo: eu que sei que pensamento tem o vosso respeito. Pensamento é o conselho de Deus para a nossa vida. Então, aonde nós temos que se preocupar? Pare de se preocupar com este mundo, com a situação, com fulano, com ciclano. Pare de se preocupar com tantas essas coisas. Se preocupe com os pensamentos de Deus para a sua vida. Você tem que se preocupar com os pensamentos de Deus a todo instante, todo momento. E aí a Bíblia nos relata, Deus falando: eu que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Diz o Senhor: pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. Então tem pessoas que elas servem a Deus preocupado com fulano, que vai achar, que vai pensar, né? Se preocupa com os pensamentos de Deus. Porque medo, veja só, é diferente, claro. Medo, ele vai vir sobre mim, sobre você, o medo. Porque nós somos seres humanos, somos carnal, vivemos na matéria chamada carne. Então nós vamos sem ter medo, mas a gente não pode valorizar o medo. Não podemos. O Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus, ele teve medo. Ele teve medo, só para você entender aqui. Ele teve medo. O medo vem do pensamento do homem. O medo não vem de Deus. Então o medo vem da onde? Do pensamento do homem. Se a gente alimentar o medo nos afasta de Deus. O medo afasta a fé que há em mim e em você. Então nós não podemos alimentar o medo. O Senhor Jesus Cristo, ele teve medo quando ele orou e falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque ele teve medo. Mas depois ele orando e disse novamente: que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então servir a Deus não é fazer a sua vontade, é fazer a vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja feita na nossa vida e nós venhamos entender que servir a Deus é fazer a vontade de Deus. Então não se preocupe com o pensamento dos outros e não viva os seus próprios pensamentos. Porque se você viver também os seus próprios pensamentos, você vai trocar 6 por meia dúzia. Então se preocupe com o pensamento de Deus para a sua vida. Olha que maravilha isso aqui, ó. Eu que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento, né? Diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quer dizer, se eu estou me preocupado com o pensamento dos outros, que acha de mim, que deixa de achar, seja lá quem for o cidadão. Quer dizer, como é que Deus vai efetuar o pensamento dele em mim se eu não estou preocupado com o pensamento de Deus? Agora veja só, para mim ter o conselho de Deus na minha vida, os pensamentos de Deus na minha vida. Lá no 12 vai dizer assim, ó: então me invocareis, passarei a orar a mim, Deus fala. Agora, como que você vai orar a Deus, buscar Deus, preocupado com o pensamento dos outros, que o que os outros vão achar de você? Nós teremos que passar a invocar Deus, como aqui diz, com o pensamento de Deus, pensamento de filho, pensamento de Cristo na nossa vida. Se eu vou invocar Deus, clamar, daqui a pouco eu vou para o monte.
Mas vou para o monte que mandei com pensamento de filho, clamar ao Deus Pai. Aí diz assim, ó, então me invocarei. Como que eu invoco a Deus? Vivendo meus próprios pensamentos ou vivendo os pensamentos dos outros? Não, se eu invocar a Deus vai ser em vão. Então eu tenho que viver na minha vida os pensamentos de Deus. E aí na hora que eu invocar a Deus, Ele vai me atender, ó. Deus fala assim, então me invocareis e passarei a orar a mim, Deus falando, e eu o ouvirei. Quer dizer, quando eu invoco a Deus, com os pensamentos de Deus, então quer dizer, Deus vai me ouvir as minhas orações. Se eu invoco a Deus com pensamento, com que fulano vai pensar, que vai achar, ou que o fulano diz de mim, ou aquele outro, meu irmão, Deus não vai me atender. Aí diz assim, ó, buscar-me-ei e me acharei.